Boa tarde, galera. Meu nome é Dr. João de Sovelino, né? Estou revalidando, passei na primeira fase do Revalida agora, tá bom? Eu estou aqui como fundador da Revalida Class, estou junto com a doutora Maria, tá bom? Ela já é revalidada. Ela vai estar fazendo aqui uma pequena introdução para a gente sobre as estações, né, de cada grande área aqui do Revalida, tá bom? Esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo aqui pelo YouTube, ok? Já aprovei na primeira fase, estou estudando agora para a segunda fase, tá bom? Junto com ela. E a gente teve essa ideia de fundar, né, o Revalida Class e ter essas aulas, fazer essas aulas gratuitas para todos vocês, tá bom? Nesse momento também eu vou estar passando a palavra para ela. Ela vai continuar aqui nosso vídeo de introdução. Oi, revalidandos. Me chamo Maria Rangel Saraiva de Souza. Sou revalidada no INEP do Revalida em 2025.1. Passei na primeira fase e na segunda fase. Graças a Deus foi direto, não precisei de recurso. E nós vamos agora passar para vocês o esqueleto fixo geral, que tem que ter como base para fazer as provas do Revalida, as práticas. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente são as portas, né? Então, 5 matérias, as grandes áreas. Então, clínica, médica, cirurgia, pediatria, GO e medicina da família e comunidade. E cada uma tem uma porta. Então, vamos iniciar. A de clínica médica é a porta 1 e 6. Aí, doutor Jonathan, se puder colocar para mim um número. A clínica médica da porta 1 e 6, a porta. E a porta 6. Isso. A de cirurgia é a porta 2 e 7. Cirurgia, porta 2, 7. Isso. A de pediatria é a porta 3 e 8. Pediatria, porta 3 e 8. Isso. A de GO, ginecologia e obstetrícia, é a porta 4 e 9. Tá bom. De GO, né? A porta 4 e 9, né? E 9, aham. Medicina da família e comunidade é a porta 5 e 10. Medicina. Pessoal, por que a gente está gastando um pouco do tempo para mostrar isso para vocês? Porque é muito importante quando vocês pegarem o esqueleto fixo, o primeiro passo é pegar o esqueleto fixo geral e ter isso medular em mente. O segundo passo é vocês começarem a treinar na ordem das portas. Isso vai ajudar bastante vocês na hora da prova. Porque às vezes vocês não vão reconhecer o número, mas vocês vão reconhecer a sequência. Então, eu indico muito começar a fazer simulado na sequência das portas. Clínica médica, cirurgia, pediatria, GO e medicina da familiaridade comigo. E na medicina da familiaridade não. Pode falar de novo? Você corta isso aí? Pode, eu corto. Tá. Então, o que eu indico para vocês é começarem a treinar na ordem das provas. Corta de novo? Pode deixar. Quanto é errado, só continua. Okay. Ainda bem que a gente fez live. Então, o que eu digo para vocês é vocês começarem a treinar, depois que pegar o esqueleto fixo geral, a treinar na sequência das portas da prova. Então, clínica médica, cirúrgica, pediatria, GO e medicina da família e comunidade. Isso vai ajudar muito vocês na hora da prova, porque na hora do nervosismo, às vezes vocês não vão conseguir identificar o número, mas vocês já ficou tão medular a ordem das matérias que vocês vão identificar qual a porta que vocês estão, para vocês poderem ficar pensando já no esqueleto na hora da porta. Então, isso ajuda bastante. Então, sabendo a sequência, o primeiro dia vai ser do 1 até o 5. E o segundo vai ser do 6 até o 10º. Então, e é na mesma ordem. Então, fica mais fácil para vocês pegarem. Ok. Então, nós vamos dar sequência no esqueleto fixo geral do Revalida. Esse esqueleto aqui, gente, consegue usar para todas as matérias. Porque o segredo é você fazer um esqueleto fixo geral e depois ir associando algumas perguntas a mais específicas de cada matéria nele. Então, vai ter pergunta específica para GO, vai ter pergunta específica para pediatria, vai ter história epidemiológica para preventiva, e vocês vão acrescentando esse esqueleto, mas nunca tirar nada que tem nesse esqueleto. Nós vamos começar aqui, então. Eu quero falar para vocês, então, que vocês não chegaram até aqui por acaso, que vai dar certo, todo mundo vai passar. Vocês já são mais que vencedores por ter passado na primeira fase. E, para a prática, eu recomendo vocês organizarem o estudo de vocês e deixar o mais enxuto possível.
porque às vezes vocês terem excesso de informação, excesso de conteúdo, vai atrapalhar mais do que ajudar, tá? Então, vou deixar aqui para vocês essa dica. E, doutor Jonathan, se você quiser passar para a próxima. Isso. Olha, o que eu posso também falar para vocês? Sempre fazer bloquinho de 3 em 3 perguntas, porque se você fazer mais que 3 perguntas, o ator pode se confundir e pode pedir para você repetir, porque lá os atores são pessoas normais, eles não são da área da saúde. Então, para você não precisar repetir e se atrasar mais, façam 3 em 3, que não vai ser nem só uma pergunta para não atrasar tanto, e não vai ser mais que 3 para eles não lembrarem e às vezes atrapalhar a sua conduta, todo o seu esqueleto, tá bom? Beleza, vocês estão lá na porta, identificou qual é a porta que vocês estão, que você já sabe a sequência, clínica médica, cirurgia, pediatria, geral e preventiva. Tá na porta de clínica médica, você já tem que começar a revisar o esqueleto de vocês. Então, gente, eu ficava assim na minha porta. Ok, anamnese, dados, NIPEP, clínica médica, os 5Hs, história patológica pregressa, vou usar tal macete, que eu vou mostrar para vocês no final. E eu entrava, e eu ficava desse jeito, deu certo. Saiu da porta de clínica médica, foi para pediatria, esquece clínica médica. Começa a colocar o esqueleto de pediatria na cabeça, que é a mesma coisa de clínica médica, só vai associar a história pediátrica. Eu vou falar mais na frente para vocês também. Então, isso ajuda bastante. Então, entrou na hora da porta, tá na porta, entrou na sala, o que vocês vão fazer? Vamos fazer um exemplo que eu estou entrando. Ok, você vai se apresentar para a câmera, vai falar seu nome, só isso. Não precisa falar candidato à revalidação, não precisa perder tempo com isso. Olá, meu nome é fulana. Cumprimento todos presentes na sala, cumprimenta todos, gente. Não precisa ser simpático, mas seja pelo menos educado. Cumprimenta todos os presentes na sala, licença para ler o impresso. Senta, calmo, lê o impresso em voz alta, pode ler o impresso em voz alta, ou pode ler mentalmente baixo, isso aí não muda. O que você se sentir mais à vontade. O que eu indico? Ler em voz alta, porque para mim ajudou. Porque o silêncio na sala me atrapalha, eu fico mais nervosa. Então, para mim chegar com segurança, meter na porta no pé, eu já chegava falando em voz alta, lia em voz alta, olha para o paciente está em pé, pode sentar, por favor. Entrou em pediatria, cadê a criança? Não está a criança? A criança está presente no consultório? Não está, está lá fora. Eu solicito a presença da criança, por favor, porque a última checklist que eu fiz de autismo, de transtorno do espectro autista, a criança não estava na sala. Então, quem não chamou a criança na sala, fez todo o exame físico, fez a anamnese, exame físico, e sem olhar para a criança, sabe? Então, assim, eles fazem essa pegadinha. Então, não deixa o nervosismo deixar vocês, cegar vocês. Olha primeiro o ambiente que vocês estão entrando, né? É questão de ficar atento ao cenário onde você está atuando, né? Porque não é tanto isso, nem é tanto conteúdo, né? Você reparar se a criança está na sala ou não. É você realmente ter atenção. Você olhar se tem boneco na maca. Se tiver boneco na maca, pode ser procedimento ou exame físico. Vocês têm que dar uma olhada geral no ambiente. Se vocês verem calculadora na mesa, é porque pode ser alguma coisa com gráfico ou cálculo, como caiu em anafilaxia. O que é isso aqui? Beleza. Bota isso de novo, deixa eu desligar aqui. Porta. Então, é isso. Outra coisa, olha, presta atenção, gente. Teve gente que estava lá na estação de cirurgia, que teve a anamnese total, né, do abdômen, exame físico total do abdômen. Tem lugar que eles cobrem com pano, cobriram com pano o estetoscópio de um amigo meu, e ele fez todo o exame físico sem usar o estetoscópio. Então, presta bastante atenção, tenham calma, vai dar tempo, sendo bem direcionado. Por isso que os macetes ajudam muito, porque eles vão direcionar você ao ponto e vocês vão ver que vai dar tempo de tudo. Então, é isso. Chegou, apresentou para a câmera, cumprimenta as pessoas que estão na sala, pede licença para ler seu impresso, senta, pede para o paciente sentar se ele estiver em pé. Se for de pediatria,
Presta atenção se a criança está presente. Se apresenta para o paciente. Olha, bom dia, sou a doutora Maria de Rangel Saraiva, que vai te atender hoje. Você poderia me falar seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência? Faz o NIPEP, que significa isso, que é os dados do paciente. Ele vai se identificar. Caso esteja em pediatria, vocês fazem o NIPEP. Poderia me falar seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência? E o NI, nome e idade da criança, tudo junto. Ele vai falar, sou fulano, 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 o nome dele é tal, tal, tal. O que eu posso te ajudar hoje? Ponto. Direto ao ponto, sem perder muito tempo. Beleza. Pode me passar para outra. Eu não estou conseguindo enxergar muito, eu estou falando da minha cabeça mesmo. Ok, aí ele vai falar, doutora, eu vou colocar um exemplo. Doutora, eu tô com não posso falar dor, que é a Alice Freduda, vou colocar. Tá, eu tô com tal sintoma X, motivo de consulta. Então, você sabe que o motivo de consulta é sintoma X. Você vai fazer o ICEP-MEDA. O ICEP-MEDA, ele é um macete coringa, que dá para usar para todos os sintomas. Que eu sofri muito, por quê? Porque eu queria encaixar o Alicia Fredusa, que nós já conhecemos, que quando começou, localização, se irradia, caráter, intensidade de 0 a 10, que melhora e que piora, frequência, duração de sintomas associados. Eu queria fazer isso em todos. E tem motivo de consulta que não encaixa. O que encaixa a Alicia Fredusa encaixa para dor. Então, qualquer tipo de dor de cabeça, dor articular, dor no peito, qualquer tipo de dor, dá certo a Alicia Fredusa. Mas tem umas coisas que não encaixam. Então, eu sofri muito para chegar nesse ICEP-MEDA, e é um coringa, para vocês usar em qualquer sintoma, qualquer queixa de sintoma. Tem alguns motivos de consulta que é mais específicos. E nesse, nós vamos fornecer uns bloquinhos. Eu e o doutor Jonathan vamos oferecer para vocês os bloquinhos de cada motivo de consulta, como febre, tem um bloquinho mais específico, diarreia, tem um bloquinho mais específico, que são os principais sintomas do consultório mesmo no SUS, né? Então, se vocês não sabem o bloquinho específico, ou não sabem as perguntas específicas, coloca o ICEP-MEDA, que com certeza vai ter alguma coisa. Então, ICEP, vocês podem fazer tudo de uma vez, gente, bloquinho em bloquinho. Início, característica, episódio anterior, progressão, faz ICEP. O MEDA, usou medicamento para isso? Qual que é a evolução dele? Tem algum fator desencadeante? Espera responder. O que melhora, o que piora? Tem algum sintoma associado? Então, é isso, gente. Pode ter certeza que a metade vocês responderam. Vai ter algumas perguntas mais específicas, mas salva muito esse macete, se vocês não lembrar. Sintomas associados. Vocês não sabem qual que são os sintomas associados específicos? Usa o NAVON DFC, que são sintomas sistêmicos que pode dar em qualquer doença. Então, NAVON DFC. Apresentou náusea, vômitos, mal-estar? Sempre 3 em 3. Vai esperar responder. Ok. Teve diarreia, febre, cefaleia, dor de cabeça? 3 em 3. Caso ele tenha algum desses sintomas, sempre destrinchar. E aí, vocês podem usar o ICEP-MEDA de novo. Então, doutora, eu tive náusea e vômito. Sempre lançando de volta para o paciente. Você teve náusea e vômito? Quando começou? Qual que é a característica? Teve episódio anterior? Teve progressão? Isso é o ICEP, se vocês não perceberam. Um MEDA. Usou medicamento para isso? Qual que é a evolução? Teve algum desencadeante? Melhora ou piora com alguma coisa? Então, vocês conseguem fazer isso em todos os exames. Ok, vocês não lembram no final. Tem algo a mais te incomodando? Sempre tentando puxar do paciente. Ele sempre vai te dar alguma dica. Ok? Você quer falar alguma coisa, doutor? Não, pode continuar. Tá, aí você pode pular para mim, depois a gente vai entrando nos mais específicos. Lá depois... Bom. Esse azulzinho. Exame físico? Antes dele. Aí, essa anamnese geral. Então, chegou, se apresentou para a câmera, apresentou as pessoas presentes na sala, pediu licença para o impresso, apresentou para o paciente, perguntou os dados dele com o INIPEP, destrinchou o motivo de consulta, vocês vão para a anamnese geral, essa que vocês vão fazer para todo mundo.
essa história da doença atual, ela já está dentro da motivo de consulta. Então, a gente já vai pular para a história patológica pregressa. Que vocês vão usar o CACIMUC. E aí, vocês podem fazer em bloquinho também. E direto ao ponto, gente. Não precisa enrolar muito. O CACI, tem alguma comorbidade, alergia, cirurgia, internação prévia? Espera ele responder. Faz uso de medicamento de uso contínuo, que é o MUC. Ah, doutora, eu tomo losartano 50mg uma vez ao dia. Quanto tempo? Qual que é a adesão? Sempre destrinchando. Tudo que ele soltar, você tem que destrinchar. Beleza. História familiar. Vocês fazem um PACA. Por que eu coloquei o PACA? Porque é as doenças mais prevalentes e que pode mudar totalmente sua conduta. E pode interferir também. Aqui o PACA. Tem pressão alta, AVC, infarto, câncer, alergia familiar na sua família? Ele vai responder. Ok. Caso tenha alguma doença que você suspeite, um exemplo, doenças que pode ser genético ou hereditária. Um exemplo, o autista, né? O TEA. Geralmente pode ter alguém da família que já tem autismo. Então, você pode correlacionar com sua suspeita. Na sua família tem alguma história de autismo, de transtorno mental ou transtorno neurológico? Sempre associando, tá? Mas geralmente esse aqui é os principais. Aí, isso aí tem mesmo, tá vendo? Ok. Passou para a história familiar, a gente vai para a história social, hábitos. Os hábitos, eu separei em duas partes, para ficar mais fácil. Então, eu separei hábitos sociais e hábitos fisiológicos. Os hábitos sociais, vocês vão fazer a mesma coisa. Você vai lembrar assim, TEDs, vamos? Social, você está querendo sair, então é na sociedade. Você vai chamar o TED. TEDs, vamos? Tabagismo, etilismo, drogas ilícitas? Pergunta assim. Uhum. O S de sexualmente ativo, vocês vão fazer o combinho para cobrir tudo e se resguardar. Então, é sexualmente ativo, com parceiro único e usa preservativo? Que aí fez o combinho de história sexual. Ele vai responder. Caso ele seja tabagista ou etilista, vocês já vão orientar na hora. Eu oriento o senhor a acessar o tabagismo. Caso precise de ajuda, podemos acionar o CAPS AD. Tem 5 tipos de CAPS. Então, é bom vocês especificar CAPS AD, que é de álcool e drogas. Para vocês não precisarem entrar com recurso e passar direto também. Uhum. Caso ele seja sexualmente ativo, não usa preservativo, e com vários parceiros, você já orienta. Orienta a usar preservativo, é o único método de barreira que pode te proteger contra ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Pronto, ali vocês já garantiram o ponto de vocês. Porque caso vocês esqueçam de falar isso na conduta, vocês já falaram na hora. Então, tudo que vocês puderem falar na hora, é melhor para se resguardar. Lembrando que não é uma consulta que vocês estão fazendo, isso é como se fosse realmente uma prova e é como se fosse mais uma atuação que uma consulta, mas como se fosse realmente atuando. Então, tudo que você pensar tem que verbalizar para eles entenderem seu raciocínio clínico, porque é uma prova, gente, não é consulta. Beleza, vamos. Então, viagem prévias, tem apoio familiar, como é sua moradia, vive em boas condições? A ocupação, trabalho ou aposentado, é muito importante fazer isso, porque se o checklist for de medicina do trabalho, você vai voltar tudo em relação a isso. Porque se ele falar o que ele trabalha, provavelmente eles querem que você destrinche o bloquinho de medicina do trabalho, que a gente já tem um bloquinho dele também. Claro que nós vamos fornecer para eles, né, doutor? Exatamente. Isso aí. Quer falar alguma coisa? Aqui, para quem tem a habilidade de estudar com mnemônico, né? A gente tem o TEDS aqui, que a Maria estava explicando, a doutora, né? Então, vamos, né? E tudo isso daqui é chave e macete para te ajudar na hora que você está fazendo a anamnese, entendeu? E não se sentir perdido, né? Então, é uma habilidade de estudo que serve para muita gente, inclusive para mim, né? Uma coisa que eu estava falando com a doutora Maria também, entendeu? Para você não esquecer de fazer certo tipo de perguntas quando você estiver realizando a sua anamnese. E a gente sabe que uma anamnese bem feita é uma estação quase toda ganha. É verdade. É isso que o INEP quer avaliar de vocês agora. Porque a teórica, vocês já passaram, vocês já sabem. Então, vocês já provaram que sabe a teórica, gente. Não foca na teórica. Foca em treino, checklist e treino.
Porque é isso que eles querem saber. Se vocês sabem fazer as perguntas certas, se vocês sabem examinar o paciente, se vocês vão ser médicos que vão fazer exames desnecessários, tanto que agora eles também estão limitando os exames. Agora já tem agora o último não teve limite de exames, mas já teve até 5 exames, até 7 exames. Tomar cuidado com isso. Sempre começar com os exames complementares mais específicos, para depois ir para os gerais, caso vocês esqueçam, né, e tem algum limite. Então, sempre lembrar que eles estão, cada dia mais eles estão funilando, porque eles querem realmente saber se você vai... Porque, gente, é só pensar, no SUS eles não querem médico que gasta muito, eles vão querer economizar. Tudo que você conseguir resolver na hora, tudo resolutivo, lembra dos princípios, tudo que você conseguir resolver na hora, não precisar, não transferir, é a melhor coisa. Se transferir, você tem que explicar. Vixe, você tem que explicar. Pode falar, doutor. Lembrar que o SUS, ele é sempre econômico, né? Quem me acompanha aí sabe que eu sempre preguei isso também. O SUS, ele sempre é econômico, ele sempre vai tentar buscar o que é mais rentável, né? O que é mais econômico, na verdade. Né? Então, por exemplo, se ele tiver a opção de começar para outra sonografia ou uma tomografia, obviamente ele vai escolher outra sonografia, que é mais barato de fazer. Então, isso que a doutora tá falando, entendeu? O SUS é econômico, ele sempre vai buscar o que é mais econômico para ele fazer. Isso, sempre buscar o custo-benefício. Então, sempre do mais barato para o mais caro. Uma radiografia de tórax. Quando for solicitar também exame, sempre completo. Não é, a gente acostuma assim, raio-x de tórax, né? Mas não, é radiografia de tórax em perfil anteroposterior. Se for rotina de abdômen, tem que falar as 3 posições. Isso tudo conta, porque você pode falar, você pode ter o conhecimento que precisa da radiografia de tórax. Por fato de ter falado abreviado, não ter falado completo, você pode não ganhar o ponto que você sabia que tinha. Então, sempre quando for treinar, já ir treinando dessa forma. Exatamente. Outra coisa... pode falar. Exatamente. Aí, conecta, né, galera? No que a doutora Maria estava falando. Sempre verbalizar, né? Você só não vai verbalizar, e a doutora Maria vai me corrigir se eu estiver errado, numa estação onde tem cenários e tarefas que você, por exemplo, tem que verbalizar 3 hipóteses diagnósticas. Aí você não vai verbalizar 10, não vai verbalizar 5, porque só vai contar as 3 primeiras, né? A tua tarefa já está falando isso, mas se na tarefa não estiver falando isso, você vai verbalizando, né? Por exemplo, você está fazendo anamnese, você perguntou 3, 6 coisas, e ela só respondeu, não consta no script, não consta no script, isso não quer dizer que você não está pontuando. De repente você está pontuando, só que não está lá no script para ator ou atriz te falar. Né? Então é super importante sempre verbalizar tudo que você está pensando, tá bom? E um passo também que eu acho importantíssimo, vamos supor que você fez a anamnese, mas se confundiu no diagnóstico, né? Você falou que era uma DPOC, sendo que na verdade era uma asma. Lá na frente você vai falar, vou estar retificando meu diagnóstico para asma. Qual classificação, se estiver pedindo na tarefa, sei lá, uma asma não controlada, uma asma controlada, né? Vai depender. Então, quando você quiser mudar de diagnóstico, vou estar retificando o diagnóstico e depois você fala qual é o diagnóstico. Se quiser mudar algum diagnóstico diferencial, vou estar retificando o diagnóstico diferencial que eu havia falado. Aí, sim, vai contar seu ponto depois que você falar essa palavra, retificar. Isso, doutor. Foi muito bom você ter falado, porque acontece muito também quando eu vou treinar com o pessoal, o que acontece? Eles esqueceram alguma coisa na anamnese, vai no exame físico e tem alteração no exame físico. Você percebeu que tem alteração no exame físico, você não perguntou isso, pode voltar na anamnese. Icterícia. Eu tô vendo aqui, o senhor tá um pouco amarelo, ictérico. Notou alguma alteração na sua pele? Tá mais amarelado? Tá mais azulado? E volta na anamnese para vocês realmente ganharem aquele ponto. Exatamente. Então, assim, esqueceu alguma coisa na anamnese e foi no exame físico e viu que estava alterado, você... cara de pau, finge que não esqueceu e já pergunta para vocês ganharem ponto. Não fala, eu esqueci, não sei, eu esqueci. Não, gente, finge que vocês não esqueceram. Outra coisa também que foi muito bom ele ter falado é sobre diagnóstico diferencial. Eu percebi, que eu fiz todo do INEP, percebi que quando eles pedem diagnóstico diferencial, fator de risco, sempre é 3 em 3. Então, gente, quando forem estudar, sempre pega 3 de cada, não precisa mais que isso. Sobrou tempo no final da estação, eu sempre falo do macete que eu fiz. Faz o DFC, diagnóstico diferencial, fator de risco e complicação. Não finaliza a estação, não existe, gente, finalizar a estação, finalizar exame físico. Porque depois que você fala finalizo, depois você falar alguma coisa que precisava,
depois da palavra que você finalizou, eles não vão aceitar, mesmo quando vocês entrarem em recurso. Então, essa prova, vocês têm que tentar se resguardar o máximo possível, porque a palavra finaliza não existe. Você vai falar o quê? Terminou o exame laboratorial, você não vai esperar a pessoa perguntar se tem que entregar para você o papel. Você vai falar assim, tem um disponível? E ela vai te entregar. Vocês nunca falam finalizo. Sobrou tempo na estação, você faz o DFC. Diagnóstico diferencial, fator de risco, complicação. Cita 3 de cada. Sobrou tempo, usa os princípios, principalmente na preventiva, os princípios do SUS. Vou acompanhar o senhor de forma longitudinal, forma integral, avaliando sua forma biopsicossocial. Estamos aqui de portas abertas, entendeu? É o primeiro acesso. Estamos aqui de portas abertas para poder ajudar o senhor. E usem todo o tempo de vocês, não fiquem calados. Vai lá na tarefa, quantas vezes precisar voltar na tarefa e repetir. Eu fazia assim, a tarefa, e tinha vários tópicos. Eu sou daquelas que se eu ler de uma vez, eu não consigo lembrar. Então, o que eu fazia? Eu lia quando chegava, muito rápido, voltava e lia o primeiro tópico. Geralmente anamnese. Beleza, anamnese eu fiz. Agora é qual? Esse aqui. E deixava meu dedo assim, ó, em cima da mesa. Porque é a tarefa que vai guiar vocês. Se tiver lá assim, faça o exame físico, não precise tocar no paciente. Sem tocar no paciente, você não vai falar que faça, vai solicitar, tá? Solicita exame físico, isso. Exatamente. Voltando aqui para... Você quer falar alguma coisa, doutor Jonathan? É interessante também falar, complementando a doutora, que vai ter estações no qual vai estar cobrando que você siga o passo a passo, né? Primeiro faça a anamnese, depois faz os exames, né? Depois exames complementares, depois diagnóstico diferencial, conduta e tratamento, né? Eu vi, né? Quando você estiver diante dessas estações, pergunte o máximo de coisas que você possa perguntar na anamnese para poder seguir. Porque aí voltar já não vai contar. Por quê? Porque na sua tarefa eu estava falando isso. Que se você voltar, não vai contar seu ponto. Porque você tem que fazer na ordem correta. Certo? Mas aí é uma exceção dentre todas as estações, entendeu? O que é importante é sempre verbalizar tudo e verbalizar o máximo que você conseguir, né? É um método de estudo, que serve para mim, por exemplo, né? Eu consigo, já teve estações que eu fiz, né? Como todo mundo sabe, eu estou treinando agora para a segunda fase, né? Já teve estações que eu fiz que eu errei o diagnóstico, só que por eu ter feito uma anamnese, por eu ter feito exame físico, né? E algumas coisas direcionadas, eu fiquei com a nota muito boa, mesmo errando o diagnóstico, entende? Eu acho que eu errei, não lembro qual que é o tema agora, mas por eu ter feito uma anamnese muito boa, eu acabei pontuando tudo, porque era uma estação de preventiva, né? E preventiva pontuou bastante a questão da anamnese, a questão da atenção do paciente, né? A questão de realizar exame físico também, né? E mesmo errando o diagnóstico, pela minha boa anamnese, eu consegui fazer uma boa pontuação. É isso mesmo, doutor Jonathan, foi muito importante você falar isso, porque é real. As pessoas ficam desesperadas, né? Meu Deus, eu tenho que saber fazer o diagnóstico, fazer o tratamento. Gente, eles não vão. O que vale ponto é a anamnese. Anamnese, exame físico mesmo. Todos, eles querem saber se vocês sabem perguntar para o paciente, se sabem examinar o paciente. Então, gente, foca agora. Eu fiquei uns 20 dias só no esqueleto. Enquanto vocês não pegarem o esqueleto de forma medular, gente, não vão querer revisar tratamento, conduta, porque é real. Se você acertar o esqueleto, a anamnese, o exame físico, que vai ser único para todas vocês vão ter que fazer esses 5Hs. Todas vocês vão ter que destrinchar esse motivo de consulta. Todas vocês vão ter que fazer o exame físico do paciente. Então, vai ser para todas que vocês vão fazer isso. E aí, isso ajuda muito, se vocês pegarem medular. Realmente, eu falei para, caso você esquecer, voltar na anamnese, mas eu gostava de fazer na sequência, eu não deixava, não saía da sequência, porque na hora que você sai da sequência, já aconteceu isso comigo, na hora que você sai da sequência, você se perde todinho. Agora, se você souber a sequência, você segue a sequência. Caso vocês não saibam o que perguntar específico para aquela doença, vão fazendo esqueleto fixo de vocês, enquanto já está medular, você não vai pensar para perguntar, já está medular. Enquanto ela responde, vocês já vão pensar o que vocês vão perguntar de específico, para vocês ganharem tempo. Exatamente. Porque é muito importante isso. Exatamente. Uma coisa que é super importante, galera, eu comecei meus treinamentos agora, né? Passei recente na prova, primeira fase. Eu comecei recente, conheci a Maria, e ela tem um jeito de estudar muito parecido com o meu, né? E realmente, tudo isso que ela tá falando sempre me ajudou bastante. Por exemplo,
Teve estações que eu comecei a fazer, fiz minha anamnese e tal, não consegui ter nenhuma suspeita diagnóstica, fui para o exame físico. No exame físico eu vi que, o exemplo que a Maria deu, que tinha icterícia. Então eu já perguntei logo, você está tendo alguma coceira? Tá tendo alteração de mucosa? Né? Você notou que você está mais amarelado? Entende? Porque são perguntas que pontuam. É isso que encaixa, que quanto mais você perguntar, mais você vai ter chance de pontuar. Entendeu? Agora, por exemplo, se você tem um paciente, eu costumo perguntar muitas e várias vezes qual que é o motivo de consulta do meu paciente, né? Por quê? Porque é um método de estudo meu. Porque se eu não verbalizar, como eu não estou verbalizando o motivo de consulta, eu só estou escutando, né? Eu acabo esquecendo. Só que é a forma que eu tenho de estudar. Então, eu fico perguntando várias vezes, qual que é o motivo de consulta mesmo? Né? Isso. Para eu lembrar de alguma coisa da minha anamnese e perguntar. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma estação aí de AVC, né? Se eu sei que é AVC, se eu estou suspeitando de AVC, né, por alguma dormência, paresia, de alguma coisa, eu vou estar solicitando um exame neurológico, por exemplo, sabe? Agora, se eu estiver fazendo uma questão de, sei lá, de um abdômen agudo obstrutivo, eu não vou dar tanta ênfase para pedir um exame neurológico do meu paciente. Vocês me compreendem? Eu vou dar mais ênfase em fazer meu exame físico, né, direcionado e pedir uma ectoscopia de tal lugar do corpo, né? Vocês concordam comigo? Então, é mais ou menos esses macetes, né? E essa confiança que se a gente levar para a estação, a gente vai conseguir ter uma boa nota, né? E eu sou prova viva disso. E mesmo errando, às vezes, diagnósticos, né? De coisas que eu nunca fiz, né? Nunca cheguei a revisar ou estudar. Mesmo errando, eu ainda conseguia tirar uma boa nota por conta da anamnese, né? E os exames direcionados para aquilo. Isso, foi muito bom você ter falado isso, porque é bem melhor você voltar várias vezes com motivo de consulta, mas ter uma consulta direcionada, do que você jogar, metralhar várias perguntas, nada a ver, o examinador ver que você não tem raciocínio clínico, porque tem isso, gente, do examinador ir com a cara de vocês e não ir. Tem isso. Quando eles percebem que você tem um raciocínio clínico e vocês mostraram esse raciocínio clínico para eles poderem acompanhar. Não, ela está pensando nisso. Eles vão com a cara de vocês. Agora, se vocês começarem a metralhar um monte de perguntas jogadas no ar, não, vocês vão perder tempo e não vão chegar no resultado final. Em relação ao exame físico, doutor, eu sempre gosto de citar. Então, a gente vai chegar lá, mas eu sempre gosto de fazer céfalo caudal e pelo menos citar cada parte. E aonde a pessoa tem queixa, por exemplo, um AVC neurológico, vou fazer um exame céfalo caudal completo, vou avaliar a ectoscopia de pele e mucosas, a cabeça e pescoço, aparato cardiovascular, respiratória, abdominal, membros superiores, e ênfase no neurológico, avaliando força, parestesia, entendeu? Então, tem dor no abdômen, eu vou dar ênfase no abdômen, mas eu vou citar cada aparato para avaliar o paciente como um todo, porque é um dos princípios do SUS também. É tanto, doutora, que tem estação que eu já fiz, que é literalmente o que você está falando. Tem estações que eu já fiz que eu pedi, por exemplo, eu fiz uma estação, eu acredito que foi com você até, fiz uma estação de lombalgia, né? E eu pedi a ectoscopia da coluna lombar. Só que o que me pontuava na estação, e o que faltou para mim tirar a nota máxima da estação, foi pedir essa inspeção, palpação de coluna, né? O meu exame específico, né? Do que eu queria. Por exemplo, não pontuou só verbalizar que eu queria ver a coluna lombar do meu paciente. Pontuava, eu falar, se não me engano, era a inspeção, palpação do músculo paravertebral, né? Faltou outros critérios mais específicos do meu exame que eu não verbalizei. Manobras, né? Manobras específicas. Exatamente isso, a manobra de Giordano, né? Se não me engano, era de Giordano, entendeu? Que faltava para pontuar a estação toda. E por eu não ter falado, eu pedi 4 pontos e meio por conta desse tipo de exame. Entende? Então é muito importante isso, né? Você falar o exame e não falar, por exemplo, só vou fazer um exame físico. Vou fazer o exame físico, né? Vou estar solicitando tal coisa, tal coisa, né? E depois ele te libera, né? E isso, doutor Jonathan, é assim, o que eu percebo? Tem dois extremos de pessoas. Tem aquela pessoa que simplifica, né? Vou realizar meu exame físico e só. Tem aquela que quer destrinchar cada etapa. Não precisa, vai perder tempo, porque a banca não quer isso. O que você vai saber? Você tem que saber direcionar seu exame físico. Então, você vai fazer um exame físico céfalo-caudal, geral, e vai dar ênfase naquele que é o motivo de consulta. Aí, nesse que for o motivo de consulta, você vai destrinchar cada etapa, citando. Nesse era teste de Patrick, acho que era para descartar sintomas neurológicos.
e de Schober para descartar também espondilite, anquilosante, imobilidade, né, da coluna cervical. Então, assim, o que eu percebo nas pessoas é que elas não sabem a direção. Por isso que foi bom, foi muito nobre, assim, a sua atitude, que a ideia foi mais sua, né, de fazer isso gratuitamente, porque nós percebemos que as pessoas têm conteúdo, porque senão não ia passar nada teórico, vocês têm conteúdo, só que vocês não sabem direcionar. E essa falta de direcionamento fica um pensamento bagunçado, vocês vão perder tempo, não vão saber chegar no tratamento, conduta, terminar, porque vocês não souberam o caminho das pedras, vamos dizer assim, não sabe como fazer. Tem gente que destrincha todo exame físico, de abdômen, de membro inferior, todo cardiovascular, se o paciente tem problema no neurológico. Não tinha necessidade, entendeu? Mas citar, pelo menos, e dar ênfase no neurológico, né? Exatamente. Voltando aqui, porque a gente tá... Então, vocês fizeram o TEDS Vamos, o social. Se ela estiver fumando ou bebendo, vocês já orientam na hora, tá? Caso ele beba, vocês têm que perguntar, pelo menos o triozinho de pergunta, qual que é o tipo de bebida? É destilado, é cerveja? Qual que é a quantidade, frequência, duração do vício? Já fez alguma abstinência? Já pensou em parar de beber? Se ele fuma, a mesma coisa. Quanto tempo para fazer a carga tabágica? Quanto tempo o senhor fuma? Quantos maços por dia? Já pensou em parar? Estamos aqui disponíveis para poder ajudar o senhor, sempre oferecer, porque tabagismo, gente, não tem rastreio de câncer de pulmão. Realmente a prevenção e rastreio de câncer de pulmão é na anamnese. Se vocês não sabem, o Ministério da Saúde, eles não recomendam rastreio de câncer de pulmão, diferente da Sociedade Brasileira de Medicina. Então, é aqui que vocês vão abordar para poder ajudar o paciente de vocês, na anamnese. Então, é muito importante vocês fazerem isso, né? Só um ponto, doutora. Sempre quando eu estou fazendo as visitações, acho que você já percebeu. Quando eu pergunto se o meu paciente fuma, e se ele fala assim, eu fumo 20, 15 cigarros por dia, né? Eu sempre oriento, né? É uma coisa que eu acho que é importante, né? Assim, no meu que eu estudo até agora. Eu sempre oriento a cessação, né? De tabagismo. Também coloco a dieta e atividade física também. E caso ele tenha dificuldade, né? Eu oriento também um acompanhamento com o EMUT, né? Para fazer o plano de terapia cognitivo comportamental, né? E, se necessário, a gente avaliar um cognitivo comportamental com associação à nicotina, né? Por que eu faço isso? Às vezes nem precisa, né? Só que eu costumo fazer isso quando eu não sei qual que é o meu diagnóstico, né? Se eu estiver, por exemplo, fazendo uma estação que meu paciente fuma muito, eu ainda não sei qual que é o meu diagnóstico, eu já falo esse tipo de acompanhamento, né? Caso ele tenha necessidade, cognitivo comportamental e avaliação da reposição de nicotina, né? Porque se for alguma coisa relacionada ao tabaco, né, eu já vou estar pontuando aí de certa forma, certo? Se for, por exemplo, vício, alguma coisa do modelo transteórico, né? Então, eu já faço essa associação, né? Falo bem rapidinho essa conduta. E se tiver alguma coisa para pontuar em relação a isso, né, eu já pontuo direto. Foi muito bom você ter falado isso, doutor, porque além de você ainda ganhar um tempo, né? Se você não sabe ainda, você está ganhando um tempo e você está fazendo o avaliador ir com a sua cara, porque no Ministério da Saúde, como não tem rastreio com exames e nada, o rastreio é na anamnese, você perguntando, é muito importante você fazer isso mesmo, e já ajuda o paciente também. Aí, um exemplo, beleza, isso vocês vão perguntar para todos os pacientes, bebida, tabagismo e drogas. Usou drogas, qual que é a via de administração? Muito importante a via de administração. É agulha, é injetável? Porque se for agulha, já pode pensar no endocardite, se ele responder. Não, doutora, eu injeto agulha. Aí você já pensa, febre? Aí você vai lá no exame físico, tem sopro, febre, sopro, endocardite, entendeu? Exatamente. E assim, é um tema quente, porque caiu na minha prova teórica. E todos os temas... Exatamente, endocardite é um tema prevalente. Faz tempo que não cai. Assim, eu acho que nem cai. Na primeira fase, né, na minha opinião, cai bastante. Sempre cai alguma coisa relacionada à endocardite e tal, né? Quando eu comecei agora a estudar para a segunda fase, doutora, mesma coisa. Eu vejo febre e sopro, né? Sempre, todas as que eu fiz até agora, né? Todas as que eu fiz até agora é relacionado a drogas injetáveis, né? De uso recorrente de seringa suja, seringa de outra pessoa, né? Sempre o diagnóstico sempre se baseou em endocardite, né? E é aquele negócio. Você já sabe que é endocardite? Qual que é o exame que eu posso pedir, né?
Eu vou pedir, por exemplo, alguns exames cardíacos. Eu vou pedir, por exemplo, a hemocultura, duas mortes, para ver foco infeccioso, por exemplo. E você vai seguindo de acordo com o tema que você acha que é a estação, né? Eco, né? Vai ajudar. Vem me ajudando bastante a isso. Isso. Então, assim, é um tema muito quente acontecer, por quê? Porque o exame físico é bem florido, vai ter manchas na palma da mão, vai ter os nódulos de Osler, né? Então, assim, é um quadro clínico florido também, que é importante vocês dar uma olhada também. Tromboembolismo pulmonar, está tendo muito depois da vacinação do Covid, TVP, então é bom vocês dar uma olhada. Beleza. Ah, doutora, eu tomo medicação, vocês sempre perguntar sobre a adesão, já falei sobre isso. E aqui, moradia. Se ele falar não consta, então o checklist não quer que você direcione para isso, mas tomar cuidado com moradia em preventiva. Então, ai, doutora, você viu que o nível socioeconômico é mais baixo, ou ele respondeu alguma coisa, você já pergunta como que é feita a casa dele, como que é o material da sua casa, é de palha, alvenaria, tijolo, quantas pessoas moram na casa, quantos cômodos tem? Caso ele pergunte não consta, aí vocês seguem o fluxo, vocês não precisam destrinchar. Caso saia algo, eles vão sempre dar uma dica para vocês. E toda informação nova, vocês têm que destrinchar, pelo menos umas 3 perguntas. Sabe uma coisa que eu percebi, doutora? Sempre quando o INEP está colocando nas instâncias que eu estou fazendo, moradia, né? É que você falou, é mais frequente preventiva. Né? Então, sempre quando tem alguma coisa relacionada à moradia, eu estou falando, sei lá, de alguma coisa que é epidemiológica. Entendeu? Alguma arbovirose, né? Alguma coisa que pode transmitir para outras pessoas em grande escala, que pode gerar uma epidemia, por exemplo. Entendeu? Então, sempre quando eu tenho dados de moradia, eu estou pensando nisso. Por exemplo, se eu estou falando um paciente que ele tem tuberculose, sabe? Por que eu vou querer saber da minha moradia? Porque eu quero saber quem é o contactante dele, né? Isso. Eu quero saber quem é que mora com ele, quem é que mora perto dele, né? Se eu estou falando de arbovirose, de dengue, o que me interessa saber de moradia? Porque eu tenho que controlar o vetor, que é o Aedes aegypti, né? Então, isso aí. Esse dado é super importante. Isso, esse raciocínio clínico é muito importante. Até para fazer a busca ativa, né, dos criadouros em dengue. Pode até, usa tudo que tiver disponível. Ó, chegou em preventivo, vocês usam tudo que vocês tiver direito. Agente comunitário da saúde, vigilância epidemiológica, porque a vigilância epidemiológica que vai eliminar os criadouros, vai cuidar do ambiente. E já o agente comunitário da saúde vai cuidar das pessoas. Então, é sempre buscar os 3, fazer medidas preventivas, mosquiteiro, repelente, usar mangas longas, todas essas coisas. Outra coisa que eu percebi também é que quando eles querem falar algo que é de epidemiologia, ou querem falar que você destrincha a moradia, eles vão colocar sempre a procedência do paciente lá em cima. Quando você sempre faz o NIPEP, a maioria dos pacientes não tem procedência. Por isso que é bom fazer ele completo, o NIPEP. Nome, idade, profissão, estado civil e procedência. Caso eles coloquem procedência, Nordeste, Amazonas, você já, história epidemiológica, já tem que perguntar. Porque provavelmente o checklist vai ser em volta disso. Eles não vão dar uma informação para vocês jogada de graça, né? Então, assim, é bom. Eu fazia muito isso quando eu estava na primeira fase. Por exemplo, a maioria das questões não vinha falando com dado epidemiológico. Entendeu? Galera, o que é um dado epidemiológico? É de onde a pessoa veio, é alguma região. Entendeu? Então, quando você tem isso falando, você tem que levantar sua orelha para alguma coisa. Alguma coisa ele está tentando falar. Porque, poxa, se você está falando de... Cara, eu não sei, vamos ver uma doença aqui. Chaga. Por exemplo, Chaga. Você vai falar tem que ter algum tipo de dado epidemiológico aí. Entendeu? Sim. E se tiver algum dado epidemiológico, você fala assim, sou procedente, doutor, tenho dor abdominal, sou procedente de tal região, né? Viajei em tal região. Por que ele está falando isso? Você tem que buscar um motivo, entendeu? Se tiver dado epidemiológico, provavelmente você está falando de alguma doença que tem um fator de transmissão, entendeu? E aí você vai se guiar para continuar essa estação perguntando coisas relacionadas a isso. Isso, por isso que é tão importante vocês já terem medular na cabeça de vocês a anamnese, porque aí viagem está dentro do vamos. Então, viagens. Se você não perguntar, ele não vai te falar. Então, por isso que é tão importante vocês pegarem essa base. TEDs, vamos para perguntar de viagens, vacinação. Esse V também é de vacinação, doutor. Eu não sei se eu mandei para você. Não, o V de vacinação está embaixo, tá certo. Vacinação. Então, assim, vocês têm que perguntarem para saber. Então, uma anamnese bem feita é o que vai direcionar vocês
para o exame físico. Uma coisa que eu falo bastante. Você já tem que ter as hipóteses diagnósticas, ou pelo menos a hipótese sindrômica do diagnóstico na anamnese. Exato. Porque você vai guiar seu exame físico pela sua hipótese. E... Como que você vai dar ênfase no neurológico se você não suspeita de neurológico? Exato. Então, você tem que fazer de tudo para descobrir na anamnese, para você poder direcionar seu exame físico já nessa suspeita. Se vocês forem para o exame físico sem ter noção de nada, vocês provavelmente vão errar o checklist inteiro. Sabe uma coisa, olha, a doutora Maria, ela já é revalidada, né? Ela já passou por isso que eu tô passando várias vezes. Já repetiu, já passou, repetiu, né? Então, ela, acho que acredito que tudo que eu vou falando aqui com ela, que às vezes é um desafio que eu tenho, né? Ela já vai encaixando coisas que ela já passou. E é uma coisa, agora, por exemplo, tem estação que eu faço e eu fico perdido. Porque, às vezes, eu fiz a estação de noite, depois de um dia inteiro que eu tive, tô cansado, não consigo encaixar o raciocínio. Por isso que hoje eu não estudo quando eu tô muito cansado, né? Mas, enfim, o que eu tô querendo falar com isso? Quando a gente estiver fazendo a estação, quando eu tô fazendo a estação, vou falar uma coisa que me ajuda bastante. Tô perdido na estação? Se eu tô perdido, eu não vou dar diagnóstico. Se eu tô perdido, eu não vou fazer diferencial, né? O que eu faço? Eu pergunto as dúvidas do meu paciente. Tô perdido, eu não sei qual que é o que eu faço aqui. Você tem alguma dúvida? Se ele falar, dependendo da dúvida que ele falar, eu já vou ter em mente alguma coisa. Doutor, eu vou ter que fazer suplementação com alguma coisa? Poxa, suplementação. Meu paciente tem língua lisa, tá tendo anemia, por exemplo, no hemograma. Eu vou pensar, né, em alguma coisa. Já vejo direto, eu vou logo direto no meu volume corpuscular médio, porque provavelmente é uma anemia de algum tipo. Para estar me pedindo suplementação, sabe? Então, me pediu suplementação, eu voltei no meu hemograma. Eu vi que isso aqui é uma anemia, sei lá, megaloblástica. Sabe? Sim, vai ter que suplementar, né? Aí vai, de acordo com as perguntas que ela foi te fazendo, vai te guiar. Você vai pensar em algo, né? Porque você estudou. Se você passou na primeira fase, você é o mínimo que você estudou, né? Ou passou de graça. Então, tá perdido na estação? Pergunta as dúvidas do paciente, é uma coisa que me ajuda bastante, né? Sempre me ajudou. Um total de 100% das vezes me ajudou quando eu perguntei as dúvidas do meu paciente, entendeu? Porque as dúvidas vão te orientar o que você fazer, entendeu? Doutor, foi muito bom você ter falado isso, porque no começo, né, eu vi todos os checklists do INEP 2 vezes, que eu coloquei na minha cabeça. Não, eu vou ver 2 vezes, porque, gente, foca no que eles já passaram, porque é igual a teórica. De 100%, 80% vai repetir. Vai ter aqueles realmente aposta, que vai ser surpresa, né, aquelas 2 estações, que vai ser surpresa no máximo 3, mas o resto vai ser tudo repetido, e vocês só precisam passar. Eu queria só passar, meu Deus do céu, só isso. Então, assim, realmente, essa aí foi uma dica muito, muito boa mesmo de dúvida, porque eles podem dar dica e você guiar o seu diagnóstico. Então, anemia megaloblástica, o senhor tem algum sintoma neurológico, parestesia, perda de força, alteração na marcha, tremor? Você já liga, é aquele link mental. Então, assim, é bem importante mesmo isso. Exato. E, assim, por exemplo, galera, a gente sabe que é uma prova grande. É uma prova que é muita coisa, né? Olha o que a gente está fazendo aqui. Está fazendo só a introdução e já tem bastante tempo que a gente está conversando de uma coisa simples. E é porque a gente está tentando resumir o máximo, né? Que a gente está tentando resumir o máximo. Então, por exemplo, como que eu vejo o meu estudo agora para a segunda fase? Eu já estudei a teoria, né? Teoria eu já não estudo mais. A não ser que realmente, por exemplo, doença de Chagas. Chagas foi um conteúdo que eu estudei muito pouco, né? Desde a faculdade até depois de revalidar. Estudei muito pouco, né? E é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, ali eu vou revisar minha teoria, né? Agora, por exemplo, em um tipo de anemia. Anemia a gente estuda bastante. Vamos lá, galera. Então, o que você vai revisar? Você vai revisar a dosagem de medicamento, né? Você vai revisar a via de administração, né? Você vai revisar o ponto-chave e o seu checklist, seu PEP vai te cobrar para você pontuar. Entendeu? Só isso. Não precisa, revisar todo o conteúdo, por que é anemia megaloblástica, se está acima de 100, o que é, se está abaixo de 80, o que é no volume corpuscular médio, né? Isso aí é para a gente já saber. Então, você só vai revisar ponto-chave. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz estação de anemia megaloblástica, eu não consegui tirar nota tão boa. Eu fiquei na média, mas não consegui tirar nota tão boa. Por quê? Porque me faltou via de administração, né? Me faltou o acompanhamento e tempo de tratamento, né? Somente sobre o tratamento, que era com a vitamina B12, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou estudar aquilo tudo porque eu não tenho tempo. Eu só vou revisar e bater naquele ponto que eu errei, que no caso era a vitamina B12. Vocês entenderam?
Então, é mais ou menos assim que eu faço o meu desenvolver da extensão, certo? É isso, gente. Tipo assim, é só vocês também raciocinar um pouco. A pessoa tem anemia megaloblástica, então tem deficiência de B12. Fez cirurgia bariátrica, tem algumas gastrectomia que dificulta a absorção. Se ela tiver dificuldade de absorção, gente, não é via oral, é intramuscular. Por que vocês vão passar via oral se ela não está conseguindo absorver? Então, pela lógica, é intramuscular, entendeu? Então, assim, esses raciocínios é bom, esses links mentais é muito bom. E vocês só vão ter isso com treino. Eu falo assim, o que eu fazia muito? Eu fazia 10 checklists por dia sendo médica, e meu colega, ele fazia 10 checklists sendo médico. Então, eu fazia 20 por dia, eu sendo atriz 10 e eu sendo médica 10. Quando eu queria revisar algum tema que eu tinha muita dificuldade, eu colocava para ele fazer. Caso também eu via se ele tinha feito ou não. Caso não prejudicasse ele não tivesse feito e desse certo com o mesmo tema que eu tinha dificuldade, eu fazia assim: colocava o tema que eu tinha dificuldade e colocava para ele ser o médico. Porque enquanto ele estava sendo médico, eu estava lendo e eu estava revisando. Então, é uma forma de estudar otimizando o tempo, porque não tem tempo. Vocês acham, não tem muito assim tempo para voltar em teórico, eles não querem, você não vai, lá é muito rápido. Eu vou até ver com ele se ele pode deixar disponível o vídeo dele, que ele precisou de recurso, para poder mostrar como que é. Eu acho que você já viu, seu irmão passou também, né? Sim. É muito rápido lá, não vai dar para, tipo, fisiopatologia, prevalência, não é isso que eles, não dá tempo. É por isso que é importante seguir o que a tarefa está pedindo. Se a tarefa está pedindo qual que é o diagnóstico, qual que é a etiologia desse diagnóstico, você tem que dar o diagnóstico e falar qual que é a provável causa. Por exemplo, se for na anemia megaloblástica, vou falar que for a bariátrica, entendeu? Porque, fez a bariátrica, né? Teve uma deficiência aqui na absorção, desenvolveu anemia. Pronto, você já falou. Pronto. Então, porque o que a tarefa está pedindo. Isso, porque no caso da bariátrica, o que acontece? Ela tira um pedaço do intestino. Se tem menos intestino, tem menos absorção. É tipo a lógica. E vocês podem estudar essa forma brusca de falar mesmo, mais leiga, porque se vocês forem falar com o paciente, vai ter que ser dessa forma. Então, assim, é bem no dia a dia do médico mesmo, sabe? Outra coisa que eu ia falar, tem gente que faz anamnese muito rápido. Tem gente que na anamnese de 2 minutos, 3 minutos, gente, até 4 minutos. Sempre quando pegou o esqueleto fixo geral, pegou o esqueleto, eu demorei uns 15 a 20 dias, mas eu peguei todos, vocês pegaram todos, começa a cronometrar e ver o tempo de vocês. Até 4 minutos é ótimo de anamnese, dá para fazer uma anamnese top, dá para você descobrir muita coisa na anamnese. Começar a treinar, não treina 10 minutos certinho, porque lá nunca vai ser 10 minutos de verdade. Vai diminuindo, vai para 9, depois 8. Tem gente que faz 7, aí eu não recomendo também, que é muito, muito pouco tempo. Eu treinava com 8, 8 é o suficiente. Mas nunca treine com 10, porque nunca vai ser 10 de verdade. Vai acontecer uma coisa. Um exemplo, na minha prova, caiu a energia, caiu a luz. A gente ficou 2 horas sem energia. Então, assim, pode acontecer várias coisas que podem alterar o emocional de vocês, né? Porque aí já fica tão a flor da pele e pode acontecer imprevistos. Então, vocês têm que treinar também isso, contar com isso também, né? Porque tem muito isso no Revalida. Sempre falar em voz alta, olhando para a câmera. Sejam educados com todo mundo. Gente, se você for educado com todo mundo, eles vão te ajudar. Lá onde eu fiz, em Fortaleza, eu até recomendo, porque o povo é muito gente boa. Então, eu conversei com todo mundo e aí eles me ajudaram. Então, quando eu ia falar alguma coisa como diagnóstico, eles focavam a câmera em mim. Isso é importante. Por quê? Porque, na verdade, lá nem usa câmera, usa celular. Tinha uns 3 celulares. A imagem é ruim, o áudio é ruim. Então, quanto mais alto vocês falarem e olhando para a câmera, para eles poderem olhar a boca de vocês, a movimentação e entenderem, é melhor. Porque, para você ver depois a imagem, não tem uma resolução boa, nem um áudio bom. Mas se vocês forem educados com todo mundo, o que eles fazem? Eles começam a te ajudar. Eles focavam em mim toda vez que era um diagnóstico, toda vez que eu ia responder alguma tarefa. E me ajudaram bastante. Outra coisa, lá no meio tem médicos também. Onde eu passei, as pessoas que estavam lá e aconteceu essa queda de energia, eles começaram a ter crise de ansiedade. Eu acho que eu te falei, né, doutor? Eles começaram a ter crise de ansiedade. Aí eles falaram, não, vamos chamar os médicos. E os médicos estavam lá. Eles estavam de colete azul. Então, tem médico no meio e você vai saber quem que avalia ou não. Então, gente, vamos ser humilde, educado com todo mundo, que vale a pena. Parou de coisar? Vamos terminar aqui e focar, né? Ok, aqui.
Então, terminou a história social, vai para... Quer falar alguma coisa, Jonathan? Eu tinha desligado o áudio aqui porque o cachorro tava latindo. Pode continuar. Então, terminou a história social, vai para a história fisiológica. Vas eliminações. Então, como que tá a vacinação? Tá em dias? Como tá a sua alimentação, sono e atividade física? Vocês podem fazer o VASA de uma vez, tá? 3 a 4 perguntas, tranquilo. Eliminação, urina e fezes. Está urinando e evacuando normalmente? Tem alguma dor, sangue, mudança na cor, muco, frequência? Isso aqui é importante perguntar, principalmente cirurgia. Tá com constipação, dificuldade de soltar flatos? Isso é muito importante. Então, isso aqui, vocês fazem essa anamnese para todo mundo, gente. Esses 5Hs é para todo mundo. O que vai mudar é só algumas histórias, história específica de cada matéria que nós vamos acrescentar antes dessa. Por quê? É melhor fazer antes dos 5Hs. Porque se tiver alguma alteração ali, você já direciona todo o seu checklist para ela. Então, história, se você puder colocar, doutor Jonathan, a história agora ginecológica, né? Então, eu vou fazer um resumão aqui do esqueleto fixo para a gente poder entrar nas grandes áreas. Então, esqueleto fixo. Entrou, se apresentou para a câmera, cumprimenta todo mundo, pede licença para ler a tarefa, faz os dados pessoais do paciente, faz o NIPEP, nome, idade, profissão, estado de procedência. Uhum. Vai para o motivo de consulta, faz o ICEP-MEDA para destrinchar, início, característica, episódio anterior, progressão, usou medicação, teve evolução, algum desencadeante, melhora ou piora com alguma coisa, e faz sintomas associados. Nos sintomas associados, uso sistêmico, NAV1 DFC, tem náusea, vômito, mal-estar? Tem diarreia, febre, cefaleia ou dor de cabeça? Pronto. Isso aí vocês vão para todo mundo. Vão para os Hs. História patológica pregressa, CACI-MUC. Tem alguma comorbidade, alergia, cirurgia, internação prévia? MUC. Faz uso de medicação de uso contínuo? Familiar, PACA. Na sua família tem história de pressão arterial, AVC, infarto, câncer e alergia familiar? Hábitos. Aí o hábito divide em dois. Então, hábitos sociais. TEDs, vamos, tabagismo, etilismo. Então, o senhor fuma, bebe, usa drogas ilícitas? O S de sexualmente ativo. É sexualmente ativo, com parceiro único, usa preservativo? Vamos. Tem viagem prévia? Tem apoio familiar? Como é sua moradia? Ocupação? Trabalha de quê? É aposentado? Faz isso aí tudo na sequência, isso aqui é para todo mundo. História fisiológica, vasoeliminações. Como está a sua vacinação, alimentação, sono e atividade física? Eliminação. Tem alguma alteração na sua urina e fezes? Pronto, é isso aí, gente. E vai para o exame físico, isso é a anamnese. Antes dessa anamnese, se você tiver em ginecologia, outra coisa, antes de a gente começar a fazer, a gente vai pegar um dia só para fazer específico, ginecologia obstetrícia, né? Que eu gosto. Mas assim, o que você tem que colocar na sua cabeça? Você tem que separar. Tem que separar a GO. Por quê? Se o primeiro dia cair ginecologia para vocês já sabem que o segundo é obstetrícia. Então, essa técnica é boa. Ok, o primeiro dia caiu o checklist de ginecologia, exclui ginecologia da cabeça de vocês, volta para obstetrícia. Alguma coisa de obstetrícia vai cair. Então, por isso que é bom separar. Outra coisa, tudo que você fizer em obstetrícia, você vai fazer história ginecológica também. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que vocês agora eles estão mudando tudo, na verdade. Eles estão colocando obstetrícia em preventiva, eles estão colocando preventiva em pediatria. Então, o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês? A situação. Vocês estão lidando com a situação. Um exemplo. Você vai fazer ginecologia em uma mulher. Se essa mulher está gestante, você vai fazer, então, o ginecológico e o obstétrico, porque é uma mulher e gestante. Então, você tem que fazer o ginecológico também e o obstétrico. Então, tem tudo isso. Então, chegou em ginecologia, você vai acrescentar essa história ginecológica antes da história patológica pregressa, antes do CACI-MUC, e vai adicionar. Você não vai tirar nada do esqueleto fixo geral. Para você lembrar tudo que você tem que perguntar em ginecologia. Aí eu fiz um macete da história ginecológica. Então, vocês vão lembrar assim, Dunks S. Pinto, Dunks S. Pinto. Foi assim que eu fiz para lembrar. Então,
o dedo do Dunk. Qual que foi a data da sua última menstruação? Usa algum método contraceptivo? Se usa, há quanto tempo usa? Qual que é o tipo? Toma de forma regular ou irregular? Como está a adesão? Pesquisa. Caso ele não fale nada, continua, gente. O M, menarca. Quando foi sua menarca, sua primeira menstruação? Ciclos, se ela estiver menstruando. Ok. Teve alguma alteração no seu ciclo em relação à frequência, duração e fluxo? Aí vocês fazem o DFF. FDF, na verdade. Fluxo, duração e frequência. O que vocês vão saber? Aí o S. S de cesarca. Primeira relação sexual. Quando foi sua primeira relação sexual? Aqui eu coloquei o termo médico. Vocês não... Eu estudei pelo termo médico, então para mim ficou mais fácil associar o termo médico e o termo do paciente, mas não é necessário falar os dois. O certo é que vocês falarem a linguagem que o paciente entende. Então, se vocês lembrarem cesarca, e não precisa falar se vocês lembrar, só pergunta, quando foi a sua primeira relação? Vocês têm que falar da forma que o paciente entende, a linguagem dele. Na minha época, eu fiquei assim com receio e eu falava os dois, porque eu não queria entrar com recurso, eu queria passar. Então, eu vou falar o termo médico para o avaliador entender e para o ator entender. E também, às vezes, eles podem colocar o termo médico lá no script do ator e você perguntar e ele não saber, tipo, por exemplo, tá lá cesárquia e ele pensar que não saber o que significa cesárquia, que é a primeira relação, e às vezes não te responde. Então, para mim, resguarda, eu falava os dois bem rápido. Então, quando foi sua cesárquia, sua primeira relação sexual? Falava na sequência. Mas não é obrigatório, entendeu? Para mim, me ajudou. Porque aí eu falei os dois, não tem como eles falar que eu não falei, entendeu? Então, assim, para mim, foi bom para mim. Você quer falar alguma coisa, doutor? Não, pode continuar. Ok. Se a paciente se queixar, doutora, tô sangrando muito, tem alguma alteração menstrual, se toda informação que eles te derem nova, vocês vão destrinchar. Aí vocês vão fazer assim, ó. Você sabe que ela teve alteração menstrual. Na vida real, você não vai repetir, porque vai pensar, isso é doido repetir, mas na prova vocês vão repetir o que ela acabou de falar. É igual a prova discursiva, vocês vão repetir o que está lá no questionário. Então, você notou alteração no seu ciclo? Como que foi essa alteração menstrual? Evoluiu para irregularidade? Teve dor ou intensidade no sangramento? Então, vocês vão fazer assim, vocês vão direcionar. Vocês sempre vão perguntar o que ela acabou de falar. Caso ela fale alguma informação que você tinha que perguntar, pergunta mesmo assim. Então, exemplo, doutora, eu tive alteração no meu ciclo, eu tô com muita dor, eu tô sangrando muito, tá irregular. Você ia perguntar isso para ela agora. E ela falou, você pergunta. Você sentiu muita dor, tem irregularidade, tá com aumento de fluxo do sangramento? Mesmo ela tenha acabado de falar, para vocês pontuar no checklist. Porque se vocês não perguntar, não vai pontuar. Aí, na vida real, a gente pensa assim, não, ela acabou de falar, eu vou perguntar de novo. Você vai perguntar de novo, mesmo ela acabando de falar. Porque senão você não vai pontuar no checklist, vai falar assim, perguntou tal, tal, tal. Aí você vai ganhar 0, porque você não perguntou. Você ia perguntar e ela falou antes do tempo. Porque os atores têm muito pouco tempo para treinar. Tem ator que não sabe responder, responde tudo de uma vez, o que você ia perguntar, e você acaba perdendo ponto. Tem muito isso, né, doutor? Exatamente. Então, beleza. Vocês fizeram isso, vai pro S-pinto. Isso aqui é mais para ginecológico, tá? Para vocês saberem os sintomas ginecológicos. Então, tá sentindo alguma dor na região íntima, na hora da relação sexual? Tem algum corrimento, coceira, sangramento? Sempre questionando de forma direcionada para o paciente, tá? O P de Papa Nicolau e preventivo. Por que eu coloquei preventivo? Porque pode perguntar também de mamografia, tá? Então, não é só Papa Nicolau. Então, faz o Papa Nicolau ou preventivo de forma regular? Quando foi seu último exame? ISTs. Já fez tratamento para doença sexualmente transmissível? Isso aqui é melhor você perguntar se já fez tratamento, porque fica uma coisa bem constrangedora perguntar, entendeu? Então, se ela falar que já fez tratamento, é porque ela já teve. Aí, se ela já teve, você vai perguntar. Teve algum corrimento de cheiro forte? Vai pesquisar se teve trico, corrimento de cheiro forte, ou algum verrugas, feridas, lesões, para você ir direcionando. Porque, às vezes, se ela tiver um histórico já prévio,
ela pode ter um fator de risco de ter de novo. E pode ser esse checklist que eles queiram cobrar, entendeu? Um exemplo, candidíase de repetição. Ok. Teve IST, então ela provavelmente tem relação com várias pessoas, é fator de risco. Então, você vai perguntar para ela, sempre em checklist de história de leucorreia, corrimento, úlcera genital, essas coisas, você sempre vai perguntar, teve quantos parceiros nos últimos 12 meses? Você sempre pergunta, para saber a quantidade, para você poder fazer o rastreamento e, às vezes, precisar fazer profilaxia, né? Para eles também, que a maioria tem que contactuar os parceiros. E aí, se for 10, tem que chamar os 10, mesmo sendo constrangedor. Tem que chamar, porque é uma coisa de saúde pública, né? É uma questão de saúde pública, então tem que ter. Teve alguma alteração na urina ou ressecamento vaginal? Suas relações, desculpa, gente, depois do número de parceiro, tipo de relações. Então, você vai perguntar. Aqui é muito importante preventiva, que é um tema quente também, de LGBT, transgênero, tá? É um tema muito quente. Para você saber, porque o que acontecia muito quando eu ia treinar? Às vezes era um transgênero com nome de mulher. Aí, como que você vai saber, tipo, se é mulher ou homem, entendeu? E de uma forma que não constranja eles, porque eles são, né, já são um grupo de vulnerável, então a gente tem que tomar cuidado com eles. Então, como que vocês vão perguntar para saber? Suas relações são com homens, mulheres ou ambos? Aí ele vai falar, não, ou não consta. Se não consta, o checklist não quer direcionar para essa parte. Tem outros sintomas? Está sentindo dor durante a relação sexual? Alguma alteração na urina? Ou ressecamento vaginal? Beleza, fez a história ginecológica, assim, e isso aí quando vocês pegarem meduar, vai ser uma forma, vocês vão fazer rapidão. Vai para a história mamária. O que vocês vão perguntar? Teve alguma alteração recente na mama? É isso. Teve alguma alteração recente na mama? Vocês não precisam destrinchar a história mamária se ela não tiver alteração na mama. Porque não é esse o checklist de vocês vão perder tempo. Agora, se ela fala assim, não, doutora, eu senti um nódulo, tá saindo uma secreção do meu mamilo, alguma coisa, aí vocês destrincham, que isso é uma dica para vocês destrinchar. Como que vocês vão fazer a história mamária? Então, vocês vão fazer assim, ó, mama, lá embaixo, eu coloquei abaixo um pouquinho, mama. Tem alguma massa? Se ela falar assim, doutor, senti um caroço, ele geralmente fala caroço, senti um caroço, uma massa. Você notou um caroço? Como que é? Ele é aderido? Tem retração de pele? Sentiu mais endurecido como uma pedra? Ele é irregular? Ele é acíclico? O que é acíclico? Ele é acompanhado com o seu período menstrual? Ou ele é fora do seu período menstrual? Porque às vezes é só um cisto mamário, que geralmente está interligado com a menstruação. Então, isso tudo vocês vão desmembrar. Se ela não falar que não tem nenhuma queixa de caroço ou massa, vocês vão continuar. Sem algia da mama. Então, algia, sente dor, como que tá? Tem alguma alteração no seu mamilo? Antecedentes familiares. Na sua família tem história de câncer de mama? Sempre lembrando que parente de primeiro grau, tá, gente? Que é fator de risco. Porque sempre coloca prima, tio, isso aí não é fator de risco para câncer de mama. Tá, ok. Então, fez a história mamária com mama, tem massa, tem dor, né? Vou falar para ficar melhor. Mama, tem massa, algia, tem dor, mamilo, tem alterações na secreção, tem antecedentes familiares com câncer de mama? Fez isso aí? Não teve nenhuma alteração, vocês seguem o fluxo. Ah, não, doutora, tem alteração, tem um derrame papilar. Eles não vão falar derrame, mas tem uma secreçãozinha, uma aguinha saindo pelo meu mamilo, vai ser mais ou menos assim que vocês vão falar. Eles vão falar, então, você tá sentindo, então, que tá saindo uma secreção pelo seu mamilo? Como que é? Ele é persistente, é espontâneo? Como que é a consistência dele? É sanguinolento, é aquoso, é unilateral, é uniductal? Por quê? Se for, não, é meio parecendo uma aguinha de rocha, você já suspeita de malignidade. Caso não tenha alteração em secreção, vocês não precisam destrinchar. É só se tiver alguma alteração. Tá? Ok. Sempre perguntar de antecedentes mamários, se tiver alguma queixa. Doutora, eu tenho sim, tem uma alteração aqui na minha mama. Aí você vai perguntar, a sua família tem alguma história de doença mamária? Já fez alguma cirurgia? Teve algum câncer? Sempre perguntar fator de risco para câncer de mama, tá? Mais o quê? Aqui, ó. O SIDA.
perguntar características, se tem inversão de mamilo, secreção papilar, como que tá o aspecto da mama, porque se for casca de laranja também você já suspeita. Fez isso aqui, gente, vocês vão encaixar a história obstétrica embaixo, que vocês vão fazer bem de forma rápida, porque aqui como é ginecologia, vocês não vão direcionar para a obstetrícia, mas vocês precisam saber do histórico obstétrico dela para ter uma noção. Então, GPA, quantas gestações você teve, partos e abortos? Pergunta tudo. Ah, não consta. Beleza, não tem nada a ver com isso aqui. Então, esse aqui vocês vão colocar antes de fazer a história patológica pregressa. Vocês vão perguntar a história ginecológica com Dunks S. Pinto. Vai perguntar se tem alguma alteração mamária. Caso tiver alteração mamária, destrincha. Caso não tenha, segue o fluxo. Faz obstétrico com GPA. Isso aí vocês vão adicionar. Eu até recomendo eles fazerem mesmo assim, um bloquinho deles, para deixar uma coisa mais resumida. Porque quanto mais você estuda, mais resumido fica, né? E aí encaixar naquele esqueleto fixo que nós fizemos. Então, assim, vai fazer a mesma coisa que o esqueleto fixo. Vocês vão entrar, apresentar para a câmera, vai cumprimentar todo mundo, vai pedir licença, vai fazer os dados pessoais do paciente com o NIPEP, vai destrinchar o motivo de consulta com o ICEP-MEDA, que é o Coringa, perguntar sintomas associados com NAVON DFC. Aqui no GO, você vai colocar história ginecológica, com Dunks S. Pinto. Vai perguntar se tem alguma alteração na mama. Se tiver, vocês fazem a história mamária da paciente e história obstétrica com GPA. E segue história patológica pregressa no CACIMUC, familiar com PACA e os hábitos sociais e fisiológicos, entendeu? Uhum. E aí, vocês só vão encaixando. Você quer falar alguma coisa, doutor? Não. Então, excelente a explicação. Ok, aqui a gente demorou um pouco, mas agora é mais fácil. Obstetrícia, gente, é só vocês imaginar. Obstetrícia é uma mulher, então vocês têm que fazer a história ginecológica também. Porém, está grávida, então vocês têm que destrinchar mais a obstétrica. Se vocês vão destrinchar mais a obstétrica, não precisa destrinchar tanto a ginecológica, mas vocês têm que perguntar aquele geral. Então, qual que é o geral da história ginecológica? É o DUNCS. Então, a data da última menstruação, antes da gravidez, tomava algum anticoncepcional? Quando foi sua menarca, sua primeira menstruação? Como que eram seus ciclos antes da gestação? É sexualmente ativa? Usa preservativo com parceiro único? Muito importante isso aqui para as infecções, né? Uhum. Ok. Perguntou isso? Não consta? Segue o fluxo. Aqui, história obstétrica, vocês vão fazer a mesma coisa. O GPA e vocês vão acrescentar GPA-C. Por quê? Aqui é muito importante vocês saberem se teve cesáreas prévias, para vocês suspeitarem de sangramento da segunda metade. Placenta prévia é um fator de risco. Então, destrincha, faz o GPA. Como que foi? Já engravidou antes? Essa gravidez é planejada? Nossa, é muito importante. Eu coloquei isso, essa gravidez é planejada? Cadê? Se não tiver colocado, se você quiser colocar, doutor, é muito importante, gente, sempre perguntar, essa gravidez foi planejada? Trouxe sua caderneta da gestante, caderneta da vacinação, do pré-natal, sempre isso. Caso ela fale, doutor, caso seja um checklist que ela está com suspeita de gravidez, ela não tem, e você fez o diagnóstico de gravidez, no final, entregar a caderneta da gestante, entregar, né, a caderneta do pré-natal, isso tudo é muito importante, coisa que a gente não vê na teoria, que tem que fazer na prática. Uhum. Se caso ela já teve gestação, aí vocês destrincham. Ah, doutor, já fui gestante sim. Ah, faz quanto tempo da última menstruação? Importante, por quê? Porque se for menos que 2 anos da última menstruação, é um fator de risco. E se for mais que 10, também é outro fator de risco. Então, quanto tempo que foi desde a sua última menstruação? Quantas gestações teve? Teve alguma intercorrência nas gestações ou no puerpério? Muito importante, tá? Uhum. Beleza. Não teve alteração ou não consta, segue o fluxo, vai para partos. Já teve algum parto? Se ela falar assim, tive, quantos partos teve? Quando foi o último parto? Onde que foi? Foi na sua casa? Foi no hospital? Porque se tiver alguma história de infecção, toxoplasmose, algo do tipo, ela vai falar assim, eu tive na minha casa, doutor, eu não fiz pré-natal. Você já tem que suspeitar de alguma infecção, né? Sexualmente transmissível, toxoplasmose, sífilis, sempre pensar nisso. Foi todos normais, para você saber se teve cesárea ou não.
Sabe o peso dos bebês? Amamentou? Quanto tempo amamentou, se tiver amamentado? Beleza, não consta, segue o fluxo. Abortos. Teve algum aborto? Tive. Foi espontâneo? Foi provocado? Ela tentou, né, fazer, porque pode acontecer. Foi habitual, ou seja, repetido mais que 3 vezes, para você suspeitar de trombofilia. Beleza, teve abortos. Aí, a gravidez foi planejada? Como que era seu método anticonceptivo? Tomava de forma adequada? Não consta nada. Segue, gente. Eles vão falar muito assim lá, não consta, mas façam um esqueleto inteiro de vocês. Porque mesmo eles falando não consta, vai pontuar no checklist. Então, eu errei muito no começo, doutor Jonathan. Eu errava muito, porque eu começava a fazer meu esqueleto certinho, né? E aí a pessoa ia falando, não consta. Ou eu ficava tão nervosa que eu falava assim, não consta, eu tô indo errado. Tô indo pro lado errado. Não, gente, o esqueleto mesmo, que a gente é acostumado a treinar em outras plataformas, que às vezes tem resposta para tudo, e a gente fica acostumado que tem resposta para tudo. Mas não, o INEP não vai ter resposta para tudo. A maioria não consta. Eu não sei se eles fazem isso de propósito, para deixar a gente desconcertado. E aí, vocês têm que colocar na cabeça de vocês, mesmo eles falando não consta, eu vou fazer meu esqueleto inteiro, porque eu sei que isso aqui é ponto dado. Isso aqui é ponto dado, o esqueleto inteiro é ponto dado. E não fiquem nervosos, continue no esqueleto. Porque aí, quando vocês pegarem lá e eles soltarem, né, o resultado com gabarito e tudo, vocês vão ver que muita coisa que vocês perguntaram, se vocês tivessem deixado de perguntar, vocês iam perder ponto, porque estava valendo ponto. Mesmo não, eles falando não consta. Então, isso na mente, vocês têm que blindar a mente de vocês, porque eu tive que blindar. Eu sofri muito com isso. Muito. Muito com isso mesmo. Então, é isso. E a história da gestação atual. Então, e sempre focar, gente. Esse C que eu deixei separado é de cesáreas prévias. Ah, eu fiz cesáreas. Quantas cesáreas teve? Teve alguma intercorrência? Por que você fez essas cesáreas? Porque todo mundo sabe que obstétrica não gosta de fazer cesárea, que é um fator de risco para muitas outras patologias. Tipo, placenta prévia é provocado por uma cesárea sem necessidade. E aí, sem necessidade, não. É provocado por uma cicatriz, né, de cesárea, que pode acontecer. Então, cesariana sem necessidade é muito ruim. Então, sempre vocês têm que perguntar. Ok. Aqui, ó. Quando chegar uma mulher fértil e ela não saber se está grávida ou não, vocês sempre têm que pensar na possibilidade de estar grávida. Então, sempre, gente, solicita o beta-HCG. E aqui eu não coloquei aí, mas se quiser também, solicita o beta-HCG quantitativo e qualitativo. Pede os dois, tá? Completo. O exame, gente, vocês têm que começar a treinar a falar completo, porque se vocês pedirem exame, por exemplo, vocês sabem que é beta-HCG, e vocês só solicitam beta-HCG e não especifica se é quantitativo ou qualitativo, eles não vai dar o ponto inteiro, mesmo vocês tendo conhecimento. É só uma forma de treino, né, de mania, que nós vamos pegar um dia sempre abreviar tudo, então sempre focar nisso. E a história da gestação atual, que eu fiz do PAS. Paz, eu tô sentindo uma paz, meu filho vai nascer. Mas não é paz com Z, tá, gente? Coloquei com S, é assim mesmo pra gente lembrar. Então, percepção do feto atual, é o P, o A de atendimento prévio, que é em relação ao pré-natal, e o S de sangramento recente. Então, o P de percepção fetal atual. Ó, você está conseguindo sentir movimentos? Tem algum sintoma relacionado à gestação? Está sentindo tem percepção do seu feto? Pode ser bem de forma pontual mesmo. Não tem alteração, vai para atendimento prévio, tá? Costuma fazer pré-natal? Qual foi o último pré-natal que você fez? Caso ela falar, sim, doutora, estou fazendo pré-natal. O número de consultas, quantas consultas você fez? Quais são os exames feitos? Você trouxe algum exame para mim poder avaliar? Porque agora eles estão com isso de levar exame para a gente avaliar exame que outro médico solicitou, que eu nunca vi um trem desse, que ninguém faz isso. Mas fez exames? Fez. Quais são esses exames? Você trouxe para mim poder avaliar você? Caso ela esteja com algum exame, eles vão dar o papel na hora e vocês vão poder avaliar. Então, isso que é muito importante também. Sangramento. Teve algum sangramento recente? Caso tenha sangramento, você vai perguntar. Você teve sangramento? Sempre jogando para paciente. Você teve sangramento? Sentiu dor? Teve alteração no cheiro, odor? Teve alteração na cor?
é mais vermelho vivo, é mais escuro, para você poder direcionar mais. Sempre avaliar o colo uterino, caso tenha sangramento, para poder classificar, né, o tipo de aborto. E aí, para mim, eu tinha dificuldade, então eu fiz isso aqui, né? Eu acho que pode ajudar muita gente. Então, assim, tem praticamente 6 tipos de abortos. E aí, a gente vai fazer a triagem examinando a paciente com anamnese e exame físico. No exame físico, a gente vai fazer o exame especular. Por isso que é tão importante falar todas as etapas do exame físico na obstetrícia. E quando vocês falar exame físico, vocês não falam especuloscopia, porque eles não consideram, tá? É exame especular. E vocês vão olhar o colo. Se o colo estiver aberto, vocês vão lembrar dos 3 I, que é todas as palavras que começam com I. Então, incompleto, infectado e inevitável. O restante é tudo fechado. Então, retido, completo e ameaça de aborto. Para você saber se é ameaça de aborto ou realmente aborto, aí você vai fazer o segundo passo, que aí você vai ter que solicitar uma outra sonografia transvaginal. Caso o feto ainda esteja vivo, é uma ameaça. Caso esteja morto, é um aborto. Entendeu? É mais ou menos esse sentido que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Exatamente. Então, você quer falar? Tem uma coisa também, galera, que só para completar o que a doutora Maria está falando, né, que eu separo assim. Por exemplo, uma gestante, ela está tendo algum tipo de sangramento, né? Vamos lá. A gestante teve sangramento. Sangramento tem, aqui, né, ela falou no DOCC aqui, ó, tem dor e corpo, né? E outra coisa que eu avalio também, qual que é a semana dela. Isso é muito importante. Se ela estiver abaixo de 20 semanas, eu vou pensar em tudo que é ameaça de abortamento, né? Mais ou menos essa direção. Se eu tiver para lá, ou seja, a mais, né? Vou colocar aqui, ó. Se tiver mais de 20 semanas, eu vou pensar em placenta prévia, vou pensar em DPP, sabe? Qualquer coisa, menos aborto. Entendeu? Incompetência, estímulo cervical. Exatamente. Né? Qualquer coisa, menos aborto. Antes das 20 semanas, aí eu penso em aborto, entendeu? Passou das 20 semanas, não, é muito provável que nunca seja aborto. Então, a gente vai pensar em placenta prévia, incompetência, desproporção, desprendimento prematuro de membrana, entendeu? Mais ou menos essa relação me ajuda bastante quando eu estou fazendo estação. Isso, foi muito importante você ter falado isso, doutor, porque a placenta prévia e DPP, lembra que DPP sempre vai ser mais um trabalho de parto, e quem já teve em urgência e vê uma gestante com DPP, é aquela multidão, todo mundo correndo para um lado e para o outro, e vai ser uma gestante hipertensa, com sangue, o sangue vai ser mais escuro, porque vai estar digerido, né? Vai ter uma dor, hipertonia, você vai tocar no abdômen, vai ter uma hipertonia. Já a placenta prévia não vai ser tanto no trabalho de parto, vai ser mais antes, né? E não vai ser indolor, né? Eu fiz até um bloquinho de placenta prévia, que é P de progressivo, aí depois o I do prévio é de indolor, o V é de vivo, então o sangramento é um vermelho vivo. Depois a gente vai fazendo, doutor, bloquinho, tipo, sangramento, o que você pode perguntar de cada? Porque esses bloquinhos ajudam muito você perguntar na anamnese. Porque tudo que você for pesquisar no exame físico, você vai ter que pesquisar na anamnese. Então, se você souber, você consegue fazer uma consulta bem... Então, eu resumo muito sobre isso daqui, né? Mas, no geral, eu faço assim. Como eu não consigo pegar ponto por ponto, eu não consigo estudar dessa forma, eu jogo assim, é gestante? Sim. Tá na 20ª semana para cima? Tá. Tem sangramento? Tem. Sangramento tem dor ou não tem dor? Se tiver dor, eu vou pensar em desprendimento prematuro de placenta. Se não tem dor e tem sangramento, eu vou pensar em placenta prévia. Eu faço assim. E sempre lembrar também que o toque vaginal não pode, né? No sangramento, antes de descartar, se diferenciar se é placenta prévia ou é DPP. Tem que ter... Exatamente, porque a gente também não sabe se é uma rotura prematura de membrana, né? E pode infectar. Não pode fazer toque. Pode complicar de um DPP virar uma rotura uterina. Aí, ok. Não, é a primeira consulta da paciente, ela está no pré-natal. Gente, vocês sempre têm que lembrar que vocês têm que calcular a idade gestacional e estimar a data provável do parto. Sempre tem que perguntar isso. E aí, como que você vai fazer? Você vai pegar a data provável do parto, você vai
pegar, somar 7 dias, 7 aos dias como que fala? Aos dias, a data da última menstruação, os dias da data da última menstruação que você vai somar, e nos meses você vai diminuir, vai subtrair por 3. Então, você vai lá. Ok, a gestante chegou. Qual que é a data da sua última menstruação? Ah, doutora, é 10/10/2025. 10/10/2025, você vai pegar 7 e vai somar mais 10 no dia, e você vai pegar 3 e vai diminuir no mês. Entendeu? Então, vai ficar a data da placenta prévia, dia 17 do 7, né? Uhum. Entendeu? Mais ou menos isso. O cálculo da última da idade gestacional. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai somar a data da última menstruação, vai somar até o dia da consulta, e vai dar o tanto de dias, e vai dividir por 7, porque 7 significa uma semana. Então, você pegando os dias, dividindo por 7, que é uma semana, você vai chegar no resultado de quantas semanas ela tem. Exatamente. Entendeu? Um dado interessante também, que caiu em checklist em PEP, né? Era perguntando em qual semana se fazia a auscultação fetal, né? Começamos a fazer a auscultação, que era a partir da 5ª semana, né? Isso. E eu sempre lembrava da minha faculdade, que eu tinha aprendido que era com 12 semanas que se desenvolvia todo o bebê, né? Aí eu fui e errei. Mas é a partir da 6ª semana. E eles cobraram, assim, uma coisa que nem usa aquele método mais, aquele de madeirinha, né? Porque tem os 2 tipos, né? Tem lá, e tem aquele de madeirinha. Aquele lá nem usa mais, mas eles perguntaram. A gente vai chegar isso lá no exame físico, mas é mais ou menos isso. Então, vou fazer um resumo geral aqui para a gente poder pontuar onde nós estamos. Você tem como aumentar um pouquinho, que eu não estou conseguindo ver. Aí, beleza. Então, tá na porta de obstetrícia. Vocês vão fazer toda aquela mesma sequência. Vai chegar, vai abrir a porta, apresentar para a câmera, vai cumprimentar todos. Vocês não precisam cumprimentar cada um, mas cumprimenta todos presentes na sala, vai falar licença para ler o impresso, vai sentar, vai observar o local com calma, vai se apresentar para o paciente, vai perguntar os dados pessoais do paciente com o NPEP, motivo de consulta, o que posso te ajudar hoje? Vai destrinchar o motivo de consulta com o CEP-MEDA e vai colocar história ginecológica, vai perguntar os DUNCs, história obstétrica, GPAC, gestação, partos, abortos e cesáreas, e a história... tem como baixar um pouquinho para mim poder ver? Aqui. E a história da gestação atual, então você vai fazer o PAS. Tá sentindo percepção fetal? Teve atendimento prévio, pré-natal? Quantos que você fez? Tem sangramento recente? Então, chegou. História ginecológica, DUNS, história obstétrica, GPA e o C, e história da gestação atual. Principalmente história de gestação atual, quando for checklist de trabalho de parto e tudo, você tem que destrinchar mais, mas sempre faz essa triagem e faz o PAS, percepção fetal, teve atendimento prévio, teve sangramento recente, e aí vocês vão encaixar embaixo o resto dos Hs, que aí agora ficou a história patológica pregressa, que é o CACIMUC, a história familiar, que é o PACA, e o hábito social e fisiológico. Social, TEDS-BAMO, fisiológico, vaso-eliminações. E é isso, vocês vão fazer sempre encaixando, sempre só acrescentando, mas nunca tirando daquele esqueleto fixo. Por isso que é tão importante, por isso que a gente está demorando tanto, né, doutor, nessa parte, porque é a base. O início da anamnese, o início da sua estação é a base de tudo. Exato. Eu acho que é melhor a gente gravar isso aqui por bloco, né, porque realmente fica muito grande. Né? E fazer só a anamnese, outro dia a gente fazer exame físico. Exatamente. Aí a gente fica aqui, galera, com ginecologia e obstetrícia, para não ficar prolongado muito e não ficar muito cansativo para vocês estão vendo, tá bom? Mas aqui no geral, a gente fez a avaliação da anamnese geral, né? E aqui a gente entrou em ginecologia e obstetrícia aqui nos pontos e nos mnemônicos que são macetes aqui para fazer, né, o teu destrinchamento da tua estação, tá bom? Tem mais alguma coisa que eu quero apresentar? Eu queria só dar uma dica. Quando vocês forem treinar, então, quando eu treinava, eu já fingia que estava na prova. Mulheres,
sempre faz um rabo de cavalo para trás, um coque, nunca deixa o cabelo no olho, tampando, vocês não sabem se vai ser estação de trauma, você vai ter que correr o cabelo. Então, sempre faz um rabo de cavalo, um coque, se usa brinco, coloca um brinquinho, porque a imagem também vale ponto. E quando vocês forem treinar, vocês sempre tentam não mexer, colocar os braços assim mais na frente, porque a gente tem 2 tipos de comunicação, a verbal e não verbal. E a não verbal é essa sua posição. Então, você sempre colocando os braços assim para frente, você transmite mais segurança, mesmo você não estando com segurança. Então, sempre vão treinando assim. Nada de ficar se mexendo, colocando a mão na testa, no rosto, nada disso. Finge que estão na hora desse jeito. Ah, mas na hora eu não faço isso. Se vocês fizerem isso no treino de vocês, vocês vão fazer isso de forma inconsciente na hora. Então, treine sempre sentado, fingindo que já está na prova, para você que aquilo lá é a sua prova. E sempre fazendo uma revisão muito rápida com a teórica e conciliando o treino com a revisão rápida com a teórica. Porque é isso que passa. Não é só treinar, porque tem gente que treina e não volta para revisar um pouco a teórica. Em cima do checklist, a teórica, gente, não naquele voltar, mas assim, em cima do checklist, pontualmente o que você errou, né? Organizar também o estudo de vocês. Então, pega uma planilha, eu até deixei disponível lá no grupo, não sei se o doutor já mandou, mas pega essa planilha, não pegue planilhas já feitas, porque tem muito conteúdo, né? Conteúdo para o Revalida já tem demais, e às vezes até atrapalha. Então, façam a planilha de vocês. Vão lá, pega essa planilha e vão preenchendo conforme vocês vão treinando, coloca a data do dia, a nota que você tirou. Então, eu fazia assim, todas as que eu errava 60% ou menos, eu ia lá e fazia de novo, para vocês terem uma noção de organização do que você, sobre o tema que você já treinou, o tema que falta você treinar, qual que você melhorou, qual que você precisa revisar, né? Então, isso aí é muito importante, organização e esqueleto mais enxuto, conteúdo mais enxuto mesmo, que às vezes acaba atrapalhando, né? Muito conteúdo. Exatamente. Então, é isso. É isso, galera. Se você gostou do conteúdo, né, quiser compartilhar com os amigos, então compartilha aí, deixa o like no vídeo. Tá bom? A gente vai estar fazendo essas aulas de forma grátis, tá bom? No decorrer da semana, ok? Como eu já falei para vocês, eu estou vindo para a segunda fase e também vou estar gravando aqui alguns dos meus preparamentos, algumas das minhas estações para estar disponibilizando aqui, tá bom? E junto com a doutora, ok? Daí, se você quiser, compartilha o nosso conteúdo com seus amigos e tal, vamos fazer a comunidade crescer. E é isso. A gente vai finalizar aqui essa ginecologia obstetrícia, tá bom? A gente vai fazer uma playlist, né, com vários outros vídeos de clínica, de cirurgia, tá bom? De pediatria e preventivo também. Ok? É isso, galera. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado por ter ficado até o final. Tá bom? Quer mais alguma coisa, doutora? Não, só isso mesmo, doutor. E é isso, é vocês confiarem que vocês vão passar, se apegar com Deus, porque para Deus nada é impossível. Vocês já são médicos e vão conseguir passar sim, cada um ajudando um outro. Sempre lembrar também que não é nós contra nós, não é um contra o outro, é a gente, né, nós contra o INEP. Então é contra ele que a gente tem que lutar. E é isso, né? A gente vai estar de mão dada aí até o dia da prova e vai dar certo.